bom dia a todos. Gostaria de agradecer essa oportunidade, sempre é um espaço de integração. Inicialmente, dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo e essa oportunidade de divulgarmos as ações que estamos tendo aqui no contexto da universidade. Em segunda parte, agradecer a parceria e sempre apoio, coordenação, todos os aspectos que a querida professora Gabriela de Júlio sempre está junto nos projetos que temos desenvolvido, e teremos hoje, portanto, o webinário de lançamento e divulgação do livro Water, Energy, Food Nexus, What the Brazilian Research Has to Say. Foi organizado pelo geógrafo e doutor Fabiano Moreira, o geógrafo Michele Dalla Fontana, eu e a professora Gabriela de Júlio. Este é o quinto e último encontro que estamos realizando. Ele vai ter um pouco mais de tempo, por ser o último, e a gente vai poder discutir. Então, hoje teremos duas apresentações, eu já vou apresentar comentar um pouco sobre os nossos palestrantes, mas teremos aí uma meia hora de possibilidade de discussão, então eu convido a todos que estão assistindo a enviarem as perguntas para que a gente possa fazer a provocação aqui junto da mesa. Estaremos na condução hoje deste quinto e último webinário, eu e a Gabriela de Júlio. Eu vou fazer essa abertura, a Gabriela vai conduzir mais esse debate e os fechamentos, mas faremos isso, gostaríamos de, quanto mais perguntas recebemos, mais a gente poderá fortalecer esse fechamento das 5 quartas-feiras de atividades. Gostaria de lembrar que o livro está disponível publicamente no portal de livros abertos da USP. É uma publicação bastante rica, diversificada, que inclui 15 capítulos sobre a abordagem do nexo em contextos aqui brasileiros, e tivemos a participação no livro de 91 pesquisadores de todos os espaços aqui no Brasil, inclusive alguns com atuação internacional muito forte, e que agradecemos mais uma vez a toda essa equipe, tanto da organização do livro, como dos 91 coautores desse processo que colocamos como objetivo e está aí hoje disponível a todos. Esta série de webinários teve o apoio do EA da USP, o que a gente profundamente agradece todo esse apoio, que sem eles não seria possível a realização dessas atividades. É bastante trabalhoso, precisa de organização, cuidado, então a gente agradece a equipe toda aí, em nome do Sérgio, da Sandra e da Larissa. Bem, teremos hoje 3 pesquisadores, coautores aí do livro. Na primeira apresentação, que foi feita uma gravação, houve um problema com os palestrantes no dia de hoje, já estava tudo certinho, mas houve uma emergência. Então, eles gravaram o vídeo. Então, teremos uma apresentação da Janaína Camille Pascal Lofran, acho que é isso que lê o sobrenome dela, né? E o Harry Alberto Bowman, e depois, em seguida, teremos a apresentação do Fernando Jorge Correia Magalhães Filho. Eu vou apresentar primeiro os 2 palestrantes e depois apresento, Fernando, você com mais detalhe. Mais uma vez, agradeço aos 3 palestrantes, em nome aí do Fernando, que está presencial aí com a gente, e depois, em seguida, a gente abre para as perguntas e discussões. A Janaína Camille tem pós-doutorado em gestão urbana na PUC do Paraná e na Universidade do Central Florida, nos Estados Unidos. Atualmente é professora de pós-graduação na PUC do Paraná e na UTFPR. Tem diversas parcerias nacionais e internacionais relacionadas
ao estudo das cidades inteligentes, Smart Cities, com foco na gestão urbana mais sustentável e mobilidade urbana sustentável. O Dr. Harry Alberto Bowman é professor titular na PUC do Paraná, junto ao mestrado e doutorado em gestão urbana e aos cursos de graduação em engenharia ambiental e engenharia civil. Tem experiência na área ambiental, com ênfase em planejamento ambiental e integrado. Nesse sentido, eu peço a gentileza do Sérgio, por favor, podemos passar o vídeo, e mais uma vez agradeço aqui na nossa gravação a oportunidade e aí a participação da Janaína e do professor Helly também nesse espaço nosso e na contribuição do livro. Olá, pessoal. Gostaria de inicialmente agradecer, pela participação nessa série de webinars sobre o nosso livro de Nexo Água, Energia e Alimentos, que é um tema que tem ganhado muito destaque recentemente e cada vez mais pesquisas sobre essa área que é tão relevante, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso capítulo, que é biometano como combustível para o setor de transportes no Brasil e nos Estados Unidos, e a gente fez basicamente uma análise, a partir do Nexo Água, Energia e Alimentos. Esse capítulo foi escrito por mim, pelo professor Arri, da PUC Paraná, pelos professores Christopher Hawkins e Luiz Santiago, da University of Central Florida, aqui nos Estados Unidos, tá? Bom, eu sou professora e pesquisadora na PUC Paraná faz já mais de 7 anos, em Curitiba, e atualmente eu moro nos Estados Unidos. Eu trabalho na maior empresa do mundo na área de projetos sustentáveis e também desenvolvo pesquisas junto à University of Central Florida, aqui em Orlando, onde surgiu essa parceria tão interessante entre a gente fazer pesquisas comparando ambos os cenários, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Eu atuo nessa área de planejamento territorial e sustentável há mais de 10 anos e principalmente com a questão do nexo, Por isso que a gente vê que nos últimos anos esse tema ganhou muito respaldo nacional, tanto nacional quanto internacional, e fiquei muito feliz com esse convite, de participar desse capítulo de livro que realmente é inovador no Brasil, é um tema que realmente é muito, muito interessante. Então, falando um pouquinho sobre o nosso capítulo, basicamente na parte introdutória a gente abordou o potencial e as limitações da utilização do biometano como fonte de energia alternativa, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e a gente fez uma estimativa da demanda, da disponibilidade de ambos os recursos, para ambos os países. Então, utilizamos sempre o conceito do nexo água, energia e alimentos para discutir o potencial de ambas as fontes de energia renovável e focamos principalmente como um combustível primário no setor de transporte, uma vez que, obviamente, o biogás e o biometano trazem diversos benefícios e diversas sinergias para o aperfeiçoamento dos modelos nacionais de desenvolvimento, tá? Então, basicamente, a gente fez uma análise, comparando a questão do crescimento da população global, que a gente sabe que nos próximos anos muita demanda vai aumentar com relação aos 3 elementos, a água, energia e alimentos. E nesse conceito, e nesse contexto, o conceito do nexo água, energia e alimentos, ele se torna progressivamente mais importante, na medida que a natureza complexa e interrelacionada desses recursos acaba sendo mais importante, A gestão coordenada desses ativos acaba sendo tão importante, tanto para questões territoriais como questões nacionais também. E aí, nesse contexto, o biogás ele representa uma fonte renovável de energia muito sustentável para as atuais e as futuras gerações, Então, para quem não conhece muito a questão do biogás, ele é obtido pelo tratamento de vegetais, animais, resíduos humanos, industriais, enfim, é uma gama bem diversa onde a gente pode obter fontes para a geração do biogás e, obviamente, ele está disponível em todos os territórios, Em todos os lugares a gente vai ter geração de resíduo. Por isso que ele é um combustível, uma fonte muito, muito sustentável. Embora ele seja composto basicamente pelo metano, que é o CH4, ele é 21 vezes mais poluente do que o dióxido de carbono, que é o CO2. Então, por isso que ele é muito importante, ele consegue ser capturado na atmosfera e convertido em energia e, obviamente, despoluindo consideravelmente a atmosfera, tá? E quando esse biogás é purificado, ele é convertido em biometano. Então, é um gás realmente muito sustentável, tá? E o biometano, por sua vez, ele pode servir como alternativa a fontes de energias não renováveis
e auxiliar na diversificação da matriz energética, né? Substituindo então combustíveis fósseis. Isso é muito importante, tá? Cada vez mais a gente ouve ali iniciativas governamentais para substituição de combustíveis fósseis por fontes renováveis, tá? Além disso, tanto o biogás quanto o biometano, eles têm um potencial para transformar passivos ambientais em ativos econômicos, né? Então, como eu comentei, a gente sabe que eles são gerados de diversas formas e eles conseguem, então, transformar os passivos, né, resíduos, dejetos e outros tipos de sobras em energia elétrica, térmica e mesmo veicular, além, obviamente, de fornecer uma maior segurança energética para a região onde estão inseridos, tá? Fazendo um pouquinho uma análise entre o Brasil e os Estados Unidos, eles têm um perfil muito semelhante, tá? Por isso que a gente decidiu fazer a comparação entre ambos os países. Ambos estão entre os top 5 de países com a maior população do mundo. Então, para vocês terem noção, o Brasil está em 5º lugar em termos de maior população e Estados Unidos em 3º. Com relação à extensão territorial, Brasil de novo, 5º lugar, Estados Unidos 3º. São países muito grandes, né? Disponibilidade de água, o Brasil em 1º lugar, Estados Unidos em 3º. Então, olha a relação que a gente já consegue fazer entre o nexo água, energia e alimentos. Consumo de energia, Brasil está em 9º lugar, Estados Unidos em 2º. E produção de alimentos, o Brasil em 4º lugar e Estados Unidos em 3º. Então, vejam como tem uma ligação bem interessante entre ambos os países. E, obviamente, né, por a gente estar falando de muita produção de alimentos, obviamente, muita geração de resíduo e muito potencial para biogás, tá? Esses países, eles também têm um setor agrícola muito significativo. Então, no Brasil, por exemplo, a agricultura, ela representa cerca de 24% do nosso PIB, né? O que favorece muito o desenvolvimento de tecnologias de aproveitamento do biogás, aproveitando esses resíduos gerados nas atividades e apoiando, então, na questão da diversificação da matriz energética, né? E o setor de transportes, é importante a gente pensar que é um grande consumidor de energia, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Por exemplo, no Brasil a gente tem ali um consumo de 33%, o consumo de energia é ofertado consumido pelos transportes. E nos Estados Unidos, 28%. Então, olha só, a participação total do uso de energia nos transportes é bem significativa, tá? Em ambos os países, os combustíveis fósseis, eles são dominantes nesse setor. Então, para vocês terem noção, nos Estados Unidos, os combustíveis fósseis representam 89% do total de energia utilizada nos transportes. E no Brasil, 76%, ou seja, né, são realmente, ambos os países são realmente altamente consumidores de combustíveis fósseis para o transporte. E, obviamente, é necessário a gente tentar mudar esse jogo, né, mudar esse cenário. E a questão do biometano certamente está entre uma das fontes mais sustentáveis e mais renováveis que a gente pode propor, tá? No Brasil, por exemplo, né, se a gente for destrinchar um pouquinho melhor essa questão do transporte, basicamente o nosso consumo é de 45% de diesel, 29% de gasolina e 24% de etanol. Nos Estados Unidos, a gasolina representa, né, o consumo de gasolina 59%, o diesel 25%. E aí o biodiesel, né, incluindo etanol e gás natural, representam aí, o biodiesel representa 7% e gás natural 5%. Então, vejam só, biodiesel representando só 7%, a gente tem ali um potencial gigantesco para que o país consiga se desenvolver cada vez mais e aumentar essa parcela né, na sua questão de transporte principalmente. No Brasil, como a gente tem o costume de usar mais etanol, né, representando 24%, como eu comentei, a gente tem essa parcela um pouquinho mais renovável da nossa matriz. Porém, é importante pensar que isso precisa ser melhorado o quanto antes, né? Fazendo um paralelo agora com a questão do nexo, é muito importante a gente pensar que o nexo ele não se limita apenas para a gestão integrada dos recursos naturais, né? Ele tem um potencial absurdo para envolver sustentabilidade, incorporar efeitos colaterais como sociais principalmente, saúde pública, e por isso que é muito importante a gente ter ali diversos setores, diversas análises quando a gente fala do nexo água, energia e alimentos, né? Na questão do biogás e biometano fica um pouco mais claro isso porque a gente sabe, né? Como eu comentei, o biogás então ele é gerado de resíduos de alimentos ou diversos outros resíduos, ele se converte em energia e obviamente o seu tratamento, o seu planejamento acaba impactando positivamente na qualidade do ar e das águas, né? Então, esse nexo fica um pouco mais claro, mas dependendo de outras fontes de energia, não é tão claro assim. Então, é necessário realmente a gente
ter ali uma dimensão multicultural e multifinalitária para a gente conseguir envolver esse nexo em diversas outras fontes de energia também, tá? E, obviamente, quando a gente fala, né, em projetos sustentáveis ou fontes renováveis, a gente está falando bastante no incentivo e formulação de políticas públicas, né? Por isso que é muito importante a gente fomentar fóruns de debates científicos, promoção de artigos, promoção de livros, como foi feito agora, né? De promover, realmente fomentar esses temas para que a gente possa ter cada vez mais um aparato técnico, né? E um aparato de pesquisadores que consigam comprovar a relevância e a eficácia desses assuntos, né? Por isso que eu acho super relevante o debate que a gente está tendo aqui hoje. Do ponto de vista energético, considerando essa grande necessidade que a gente tem de diversificar a matriz energética, né? Incorporando diversos elementos de sustentabilidade, principalmente a médio e longo prazo, o biometano realmente ele acaba representando uma oportunidade que deve ser cuidadosamente considerada como uma fonte renovável de energia. Tá? Ele promove diversos benefícios ambientais, né, como a redução de gases do efeito estufa, permite a transição energética para combustíveis de baixa pegada de carbono e também ele tem um potencial muito grande para o desenvolvimento econômico. Então, quando a gente aborda a questão social, geralmente onde a gente fala em projetos de biogás e projetos de biometano, a gente tem um impacto não só ambiental positivo na região, mas um impacto social, né? A melhora da qualidade de vida, a redução de vetores patogênicos, a redução de odor nas regiões e, obviamente, o envolvimento da comunidade para esses projetos. Então, realmente é uma forma que a gente tem ali de sinergia com relação ao nexo, mas também percebendo sempre os seus impactos na sociedade, tá? E, finalmente, né, a gente finaliza ali o nosso artigo, né, depois que a gente apresenta diversos números, diversos cenários, informando, né, que o Brasil e os Estados Unidos eles dependem atualmente do biodiesel e do etanol para suas atividades diárias, a gente sabe disso, e ambos eles têm que aprender uns com os outros, né, isso que a gente está promovendo pesquisas em ambos os países, incentivo de políticas públicas, tentar, né, verificar o que deu certo num país e tentar replicar no outro para que a gente realmente consiga ter um cenário cada vez melhor ali e mais sustentável com relação às nossas fontes energéticas, tá bom? Eu desejo um ótimo bate-papo entre vocês, um ótimo webinar e parabenizo de novo a equipe organizadora por promover esse livro e promover essa discussão altamente produtiva entre os pesquisadores do Brasil e espero realmente que a gente consiga evoluir cada vez mais nos próximos anos ali para ter mais pesquisa e mais projetos nessa área de Nexo Água, Energia e Alimentos, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado, Janaína. Dá pra gente, a gente não precisava contar que era gravado, né, Gabriela? Ficou muito bom. Nossa, não dá nem para perceber. É impressionante. É muito legal isso, né? Tô só reforçando, né, o tema que ela trouxe e um pouco aí com destaque aqui para onde a gente trabalha, né, Gabriela, aqui na Universidade de São Paulo. A USP já tem um biodigestor numa escala de grande porte, quer dizer, hoje a comunidade da USP, entre alunos, professores e funcionários, a gente já está próximo de 120 mil pessoas, quer dizer, uma cidade aí já de um porte significativo. A USP tem feito vários projetos já implementados e algum em andamento para redução aí da pegada carbônica da universidade. Entre eles tem um biodigestor já em operação, aí no campus, aí não, né? Você hoje está fora de São Paulo, né? Mas lá no campus, e eu aqui em São Carlos, lá no campus de São Paulo, da cidade universitária, para trabalhar com resíduos orgânicos do campus, entre a parte toda de restaurantes, né, de resíduos de restaurantes, a parte de corte de grama, eventualmente poda de árvore, vários dos resíduos que hoje a universidade tem. Então, também preocupada em trazer como pesquisa e a viabilidade de todos esses processos, bastante alinhado aí ao que a Janaína nos trouxe. Eu acho que isso vale para algumas outras universidades também, estão buscando os seus caminhos, e eu acho, sim, que essa parte toda do biogás é um desafio, mas é algo real e que já está acontecendo. Aliás, temos várias experiências em outras áreas também no Brasil. Interessante é ver a universidade colocando para funcionar, para ver como é que é isso, pesquisando, envolvendo alunos, ensino e tal. Então, a gente agradece essa experiência e a oportunidade. Também queria reforçar, Gabriela, a Janaína fez os estudos e
por aqui, mas hoje está nos Estados Unidos, e é muito legal também ver vários pesquisadores e profissionais que se formaram aqui no Brasil, estão hoje em universidades e centros de pesquisa fora do Brasil, mas têm procurado fazer ponte, desenvolver projetos e alavancar, quer dizer, não foram para fora e esqueceram, né? Continuam com as parcerias com as nossas universidades, e eu acho isso muito importante para a gente, inclusive, fortalecer toda a infraestrutura e os esforços que a gente tem em termos de Brasil, hoje na pós-graduação, fortalecendo essa parte da internacionalização. Muito legal, portanto, a contribuição dela com a gente e aí nas pesquisas em parceria. Bem, nosso próximo palestrante, que eu agradeço bastante, Fernando Correia Magalhães Filho, ele é professor e pesquisador da Universidade Católica Dom Bosco, orienta em mestrado e doutorado, é membro do comitê científico e coordena o núcleo técnico ambiental, que eles chamam, né, com o nome do Centro Integrado de Proteção e Pesquisa Ambiental, CEIPAM, hoje vinculado ao Ministério Público Estadual do Mato Grosso do Sul. Tem experiência em engenharia ambiental e tem dado foco, ênfase na área de saneamento ambiental e recursos hídricos. Tema altamente presente e um desafio ainda aí no nosso Brasil. Fernando, seja muito bem-vindo e mais uma vez também obrigado aí por se disponibilizar, contribuir com a apresentação, trazendo essa experiência e aí parte das nossas discussões hoje. Passo a palavra para você. Obrigado, professor Tadeu. Eu agradeço. Obrigado pela apresentação também. Queria cumprimentar a professora Gabriela. Eu estou com uma obra aqui perto de casa, então se escutar um barulho, são os contras aí, né? Temos muitos prós desses webinários, né, em casa e tal, mas o problema vai ser esse. Mas acho que minha voz eu vou falando um pouco alto, suprimindo esse som aí. Eu queria primeiro, né, vou compartilhar minha tela aqui, dar um pouquinho da minha apresentação para vocês, vou trazer. Mas acho que é importantíssimo, até sendo o último aqui, o webinar é dizer o quão relevante e importante é esse livro, esse webinar, né? E, assim, o quão maravilhoso foi vocês, né, conseguirem integrar tantos pesquisadores. Eu acho que isso aí talvez seja a tarefa mais difícil, né? Tanta gente que vocês conseguiram colocar aí, e vocês corrigiram tão bem, vocês deram tantas dicas, o livro realmente ficou muito bom, acho, porque vocês conseguiram discutir com a gente, né, com os autores aqui. A minha apresentação parece que não está a tela cheia, não sei se está. Agora ela vai entrar, beleza. Está direitinho. Bom, então, o nosso capítulo, né, eu trago aqui o título, tá? É a relação entre o saneamento focado em recursos e o Nexus. Então, esse capítulo, basicamente, ele vai falar de saneamento e saneamento focado em recursos e relacionando isso com o tema do livro, que é o conceito Nexus, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do saneamento, o que é o saneamento focado em recursos e o que esse livro está trazendo um pouquinho aí para quem tem interesse no assunto, tá? Eu queria agradecer, né, aos outros autores também, a Aline e a Virgínia, que são alunos de mestrado e doutorado. A Aline até está na Suécia, num grupo de pesquisa lá muito forte que atua nesse setor, nessa área. E a Paula aí, né, já foi uma orientadora, mas é uma eterna orientadora. Uma vez orientadora, sempre orientador da gente, né? E é claro que tudo começou aqui na nossa região, no Brasil mesmo, muito com o trabalho dela, e hoje eu já sou um pouco dos resultados aí, né, do que ela vem trazendo, tá? De novo, obrigado, Fabiano, Michele, Tadeu e Gabriela. Eu realmente agradeço o que vocês estão fazendo, acho que é extremamente importante mesmo para o nosso país e para os nossos pesquisadores, tá? Bom, acho que o primeiro ponto, né, quando a gente vai falar sobre essa relação entre saneamento focado em recursos e o Nexus, é dizer que o saneamento focado em recursos, tá? Essa ótica nova, né, quer mudar o paradigma do saneamento convencional, né? E isso faz repensar a nossa infraestrutura urbana, tá? Então, no ambiente, né, de grande escala, de cidades, mas principalmente também o ambiente construído em si, as edificações, as residências, prédios e etc. Né? O que a gente vê aí, né? A gente vê que nos próximos anos a população, né, ela vai crescer, vai para 9 bilhões, é muita gente, né, adensada. E a gente poderia, né, largamente falar sobre o quanto as pessoas vão precisar de água, de alimento, né, esses insumos, né? Mas também a gente tem que pensar, talvez a gente esquece, com os resíduos que serão gerados, né, o impacto dessa demanda desses insumos.
Então, a gente aqui não vai entrar muito no aspecto de resíduos sólidos, né? Mais na parte de efluentes, a parte dos resíduos líquidos, né? Então, além de ter que lidar com esses efluentes, uma coisa que me preocupa muito é a geração dos lodos, né? As tecnologias de controle da poluição, de tratamento, geram muitos lodos. Até aqui na nossa proposta, a gente traz algumas soluções que não geraria lodo, tá? Quando comparado com outras soluções, né? Essas grandes cidades, essas populações, elas vão estar em diferentes locais, né? Em países como Índia, Brasil, Indonésia, que estão crescendo, estão se desenvolvendo, né? Que talvez a infraestrutura já pode ser repensada desde agora e ter uma infraestrutura mais inteligente, né? Ou países que já avançaram, já cresceram, já se desenvolveram e podem também repensar isso aí. Então, tem material para todo mundo, né? O cerne da questão é a introdução de novas tecnologias, né? A tecnologia em si, tá? Ela é o centro da questão, né? E tudo isso ia mudar toda a cadeia, enfim, né? A gente vai discutir um pouquinho aqui agora isso aí, tá? Mas basicamente a gente traz a ideia desse saneamento focado em recursos, né? Sobre a questão do reuso da água, tá? Então, a gente entende que a gente tem uma água de reuso, é um subproduto valioso, né? Com essa água, né, a gente tem ainda nutrientes que a gente pode recuperar e garantir aí uma produção de alimentos, né? Principalmente local, tá? E ainda a questão da energia, né? A gente pode gerar energia, como foi comentado na palestra aqui anterior, né? Muito bem sobre biometano, né? Bom, então o nosso tópico aí, né? Esse saneamento, além de ser vantajoso, né? De forma geral aí, ele minimiza impactos ambientais no ambiente, né? No clima, tá? Ele pode ser aplicado em diferentes contextos, como eu mencionei, num ambiente mais centralizado, né, como a gente tem nas grandes cidades, né, a coleta, o tratamento, as grandes estações, ele tem uma filosofia para isso, mas também tem, né, uma filosofia para edificação, para fonte, como eu mencionei. O que é interessante disso? Né? A gente vai conseguir criar novos modelos de negócios que são mais sustentáveis, né, e pode criar... O custo de oportunidade é muito grande, né? Pode criar novos subprodutos, tá? E a gente entende que tudo isso só vai ser factível, só vai acontecer se existe viabilidade. Então, os estudos aí econômicos, financeiros vão ser fundamentais para que isso ocorra, tá? E aí, bom, deve estar se perguntando, mas o que é esse saneamento focado em recurso? Se você já ouviu o que deve estar se perguntando, mas isso não é quando você faz a separação dos efluentes, água amarela, aquelas coisas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui agora sobre esse saneamento focado em recursos, né? A ideia não é destrinchar tudo, mas é dar pelo menos um norte, né? Então, esse conceito de saneamento focado em recursos, anteriormente, ele tinha a nomenclatura de saneamento ecológico, tá? Ecological sanitation, né? Lá nos anos 80, certo? Isso foi sendo, né, foi tendo uma evolução, enfim, a partir das pesquisas, das relações, né, entre pesquisadores, iniciativa privada, etc. Né? E aí, mais recentemente, a WA, ela constituiu um grupo, né, um grupo com esse nome de saneamento focado em recursos. Então, ali, quem tem interesse em buscar mais informação, eu recomendo, é um grupo bastante ativo, tem bastante coisa, bastante material, né. Existem diversas outras instituições, uma que eu acho bem importante é a Suzana, Sustainable Sanitation Alliance, né, e ela já vem com a nomenclatura nova, né? Não de saneamento focado em recursos, mas de saneamento sustentável, um pouco mais abrangente, tá? Então, a gente pode até classificar que saneamento sustentável seria agora um sinônimo aí do saneamento focado em recursos, né? Mas antigamente a ideia era muito realmente ali, saneamento focado saneamento ecológico seria, ele tem que ser descentralizado ali na fonte, no edifício, e tinha que fazer a separação. Era uma mentalidade um pouco mais fechada e mais, né, rígida. Ele foi se reformulando, tá? Então, esse saneamento focado em recursos, ele não precisa ser na fonte somente, você não precisa fazer separação de tudo, eventualmente, tá? Há diferentes cenários, arranjos que a gente vai mostrar aqui, né? O que é importante? Que ele seja tecnicamente e institucionalmente apropriado, né? A partir de legislações, enfim, normativas, né? E assim por diante. Tem que ser viável, ninguém vai investir num negócio que não traz retorno, tá? Socialmente aceito, isso é muito importante, a gente discute isso no capítulo, né? A gente traz um pouco sobre essa questão, e hoje ele está muito mais numa perspectiva de economia circular, ou seja, o saneamento, se bem feito, de forma inteligente, ele tem subprodutos que eu posso retornar na minha cadeia dos meus processos e produtos, tá? Então é mais ou menos nessa linha aí. Olhando isso em termos de imagem, né, o que a gente tem ali? A gente tem hoje um sistema, né, de abastecimento de água que cada vez busca mais e mais água. Essa água está mais e mais distante. Então, cada vez é mais custoso energeticamente trazer, né, esse volume de água, certo?
E o abastecimento não conversa com o esgotamento, né? Tanto que dentro de uma empresa de saneamento, são grupos diferentes, ninguém conversa, não se planeja, né? E o esgotamento, ele só quer tirar os esgotos e mandar para algum lugar. Ele polui cada vez mais áreas, porque o tratamento ainda não é avançado, né? Então, assim, é um sistema que a gente vê que ele não é inteligente e me parece que ele está fadado ao fracasso no futuro próximo, né? É claro que a gente tem que pensar em universalizar, levar a coleta, tratamento, eu entendo, mas a gente precisa ponderar algumas questões, né? Então, a gente fala de ciclo da água, mas o sistema aqui é totalmente linear, né? Então, a ideia é que isso fosse um pouco mais cíclico, né? Eu pensar assim, em diferentes tipos de processos de tratamento e de reuso. O reuso não precisa ser sempre direto. Eu vou jogar para abastecer com água potável. Não é isso. Eu posso fazer um reuso indireto, planejado, né? É o que Israel, por exemplo, que é um grande case de sucesso, faz, né? E consegue ter um grande percentual de reuso de água no seu país. Eu acho que o Brasil pode caminhar para isso, né? Diminuindo os conflitos entre os usuários. Isso é um pouco que a gente também traz aqui no nosso livro. Então, a ideia é tornar cíclico, né? A questão da água e, consequentemente, os nutrientes. A gente traz a preocupação aí com os nutrientes também. Não é só o reuso da água, né? Mas o aproveitamento desses nutrientes que estão tão escassos, né? A gente tem crise de fósforo, a crise do nitrogênio, né? O preço dos alimentos, tudo isso vem, guerras, né? A gente vê que tudo isso está relacionado, tá? Detalhando um pouquinho mais só essa questão do saneamento focado em recurso, em termos das cores da água, da separação, né? Então, a gente tem algumas cores mesmo. Esse aqui é um paper bem antigo lá, que traz essas informações das cores da água, né? Então, tem a água amarela, que é a urina, a água marrom, são as fezes, que você conseguir separar com bacias separadoras, né? No Brasil, isso não é muito factível no primeiro momento, né? Mas você ter, pelo menos, a separação da bacia sanitária da água cinza, parece bem simples, né? É só desconectar a sua bacia sanitária do resto do sistema predial. Você já tem 2 tipos de efluentes que podem ser manejados de forma diferente, né? E por quê? Porque a água cinza é o maior volume, eu tenho um grande potencial de reuso dessa água, mas quando eu jogo fezes e urina lá, eu tenho amônia, eu tenho nitrogênio, eu tenho patógenos, né? E isso dificulta o tratamento e o uso depois dessa água. Só de separar, né? Eu ganho em volume, menos poluição naquela água, né? E fezes e urina, um volume menor, é mais fácil depois de eu manejar, ou se isso for, né, com um efluente, ou um efluente da bacia sanitária, por exemplo, eu posso buscar outras soluções de evapotranspiração e tal, que a gente apresenta aqui no livro, né? Então, passando rapidinho, né? Eu tenho urina, tenho fezes, quando eu junto eu tenho as excretas, então isso pode ser separado ou não. Pode ser com água ou sem água, posso ter bacia sanitária ou posso ter um vaso que é seco, né? Uma situação onde eu não tenho água realmente, né? Isso existe, isso é comum no país. Há em várias localidades que falta água e você tem bacias que são secas, né? Eu tenho água marrom, quando eu misturo, né, com água as fezes. Eu tenho materiais de limpeza, né, de higiene, o chuveirinho, papel higiênico, que eventualmente pode ir junto, né? Isso forma lá a nossa água da bacia sanitária. E a água cinza, então, é o resto da edificação. Que eu ainda posso dividir entre água cinza com ou sem a pia da cozinha, porque a pia da cozinha tem gordura e algumas coisas nesse sentido. Então, a gente traz um pouco desses conceitos e como isso pode ser tratado aí, né? Bom, então, explicando um pouquinho o que é saneamento focado em recursos, né, o que a gente percebe? Que os setores, né, de água, energia e alimentos, eles não conversam. As decisões são totalmente isoladas, desconectadas. Então, para problemas complexos, fica muito difícil resolver de uma forma inteligente quando eu não trabalho com esses setores em comum. Para quem não conhece, né, o que seria isso? Por exemplo, para eu produzir energia, eu uso água, né, nas hidrelétricas. Então, se eu tenho que abastecer mais cidades, eu estou tirando água dos rios, eu posso ter problemas, né, com relação à energia. Esses são os conflitos, né, na gestão de recursos hídricos. E você percebe que o saneamento pode ajudar, né? Se eu vou ter que tratar a água para distribuir à população, para tratar a água e distribuir, eu gasto muita energia. Eu tenho um problema ainda que são as perdas de água no sistema de abastecimento de água, né? Então, eu estou gastando energia, né, e onde eu usei água para gerar energia. Olha só as conexões, né? Ao mesmo tempo, eu preciso de água nas minhas cidades, mas para produzir alimento, hoje, para garantir segurança hídrica e produzir em uma menor área, que tem sido feito e tem sido expandido muito, principalmente aqui na nossa região, que é uma área rural, é a irrigação. A irrigação, ela explodiu. Ela traz viabilidade para o produtor, né, e você produz mais em menos área. Então, também tem alguns impactos positivos, né? Só que demanda energia e aí demanda mais água, que vai ter conflito com outros usuários. Então, a gente tem que pensar no problema e tentar solucionar ele de forma integrada entre esses setores. E o saneamento, né, o abastecimento, o esgotamento que eu estou trazendo aqui, ele é um carro-chefe aí, né?
Esse mapa aqui, né, ele tem várias informações, mas o que eu quero dizer para vocês de mais importante é o seguinte, que em termos de reuso, está branco aqui o Brasil, né, a gente não tem feito reuso. Outros países têm avançado e a gente não. No novo marco, traz lá que devem ter metas né, nos contratos, a gente também espera que a Agência Nacional de Águas traga algumas normas de referência, que existam ali metas, né, para aumentar os percentuais de reuso. Essa é uma esperança de que a coisa avance, mas num termo centralizado. E a região descentralizada, né, onde o saneamento não vai chegar de forma convencional. Então, a gente precisa pensar também nisso. A gente coloca esses pontos aí no livro, tá? Então, vocês podem depois ler com mais calma sobre isso aí, né? Então, qual que o capítulo vai ter? Ah, beleza, me interessei, né? Trouxe a filosofia aqui, agora eu quero ler, eu quero mais informações disso, Fernando. Então, o que você vai ter lá? A gente traz cenários, tá? Então, vocês conseguem localizar diferentes tipos de cenários mais simples, mais complexos. Quais foram as soluções, né, mais inteligentes que a gente entende nesses cenários? Que tipo de tecnologia que eu uso, tá? E quais foram as estratégias inovadoras para que isso ocorresse, né? Trazendo tanto pontos falhos, quando algo não deu certo, mas também os prós, né, os pontos positivos, quando aquilo ocorreu, tá? Para quem que é esse capítulo, né, que a gente acha que vai conseguir realmente aproveitar? Profissionais do setor, de forma geral, tanto de água, de energia, ou até na produção de alimentos, do agronegócio, né? Quem vai tomar a decisão, né, na escala aí de município, de estado, enfim, né? Legisladores, né? Acredito muito que as políticas públicas vão ser fundamentais, e aí eu acho que os assessores podem dar suporte nisso aí para os legisladores, e o público em geral, né? Nós, pesquisadores, né? É um grande resumo do que o Brasil tem, saneamento focado em recursos, nessa ótica do Nexus, mas também trazendo estudos fora do nosso país aí também, tá? Aqui alguns grupos de pesquisas que aparecem mais intensos, né? E aí até o pessoal da USP, o professor Marcelo Nolasco, é um grande pesquisador nesse setor aí, né? O que a gente constitui aqui, né, para quem está lendo? A gente traz lá, a gente não olha mais como resíduo líquido, a gente traz como recursos, então uma água amarela, uma urina, uma fezes, o esgoto mesmo, normal, convencional, a gente elenca isso, propõe quais são as possibilidades de tecnologias e o que muda na sua interface com o usuário. Ah, vou ter que ter um banheiro seco ou não, um banheiro convencional, né? Enfim, então a gente coloca isso. Qual o tipo de processo de tratamento que você vai ter, né? O que você consegue recuperar de nutriente com isso e em termos de risco, né, de patógenos, que consegue inativar, porque isso é importante, a gente está falando de reuso seguro, tá? É muito importante, uma questão de saúde pública, a gente não quer piorar a situação, é melhorar, né? E aí depois quais são os produtos? A gente faz esse link, é um produto, né, é food, é alimento, é água de reuso, né, ou é energia, tá? E algumas referências, esse é um tipo de tabela que está lá, então, trazendo esse tipo de informação. Olhando isso num cenário de cidade, né, mais ou menos isso, a gente fala um pouco sobre a interface lá na edificação, como seria a coleta, o armazenamento, né, ou o transporte, como é que seria o tratamento e até onde você pode usar. É basicamente essas informações que o leitor consegue encontrar aí, tá? E algumas imagens como essa, tá? Já estou caminhando para o final, né? Você tem então lá um cenário lá de uma região que não coleta tudo, coleta parte, o tratamento não é adequado. Como é que você pode melhorar o tratamento visando recuperar ali os nutrientes, né, produzir alimento ou até mesmo energia? Ou se você tem uma situação melhor, ou até quer promover uma separação, com ou sem água, enfim, tem diferentes, como eu comentei, diferentes arranjos, né? Você pode ter sistemas evapotranspirativo com esgoto, né, normal, ou separando aí, né, de fezes, ou condominial, enfim, com soluções baseadas na natureza. A gente colocou bastante coisa, bastante material para vocês aproveitarem. Em diferentes escalas, né, mais centralizado no urbano, mais numa área de favela, ou uma área ali de assentamentos, loteamentos, ou até uma área periurbana e até mais rural, porque a gente vê que elas cabem em diferentes contextos, tá? Então, em diferentes níveis aí do planejamento é possível usar essas soluções. E alguns exemplos que aparecem, né? Então, bacia com separação, que pode ser um pouco mais utópico no primeiro momento, mas às vezes um mictório já é uma separação, né? Num aeroporto, numa área mais urbana, ou às vezes numa área rural, uma coisa simples de ser feita, né? Essa urina pode, tem vários cases aí no mundo inteiro, aplicando na agricultura, as fezes desidratadas, ou uma bacia convencional, que é o nosso caso, como que a gente pode melhorar isso, né? Podemos produzir um biogás, tá? Numa escala domiciliar, uma escala condominial, ou também numa estação de tratamento de esgoto também, tá? É possível você recuperar a energia, né? O lodo que é gerado, você pode aplicar na agricultura, como pode ser feito isso, ou sistemas evapotranspirativos de descarga zero, sem impacto nenhum, não tem um efluente, não vai para rio, né? Eu somente aproveito
porque eu separei. Então, na separação tem um volume menor, consegue, com sistemas como esse, promover aí a evapotranspiração. A irrigação, né? O uso de soluções baseadas na natureza, como os wetlands construídos, como o pós-tratamento dos sistemas que a gente tem, porque para reusar precisa melhorar o nosso efluente, né? Então, aqui algumas opções. A questão das lagoas e microalgas, né? Que começa a aparecer também como um grande potencial. Então, todas as tecnologias elas vão aparecendo, tá? E aí, para encerrar, né? Eu acho que é importante entender que o Brasil carece de projetos de grande escala, né? Essa é uma deixa nossa. A gente acha que as pesquisas, o incentivo tem que ser um pouco para esses projetos mais amplos e que envolvam as tecnologias com questões sociais, políticas públicas e viabilidade, né? Mas um exemplo muito bacana é Entre Rios, no Paraná, onde eles conseguem concentrar dejetos de suínos. Aí eu acho que é legal, isso é uma coisa bem brasileira, né? O saneamento rural, né? Conectando aí com o potencial de que esse efluente gere bioenergia, biometano e tal, e você use nas cidades. Isso aqui alimenta mais ou menos uns 100 prédios públicos, tá? Então, já é um projeto de uma escala significativa aí, né? Então, acho que além dos projetos de grande escala, né, existem outros também, eu peguei um até pelo tempo, né? Mas algumas considerações finais para a gente encerrar. Esses estudos precisam vir, eles carecem, né, de uma dimensão social. Então, os estudos têm que vir de tecnologias com hábitos de consumo, os aspectos culturais dessas comunidades, aceitação, se a comunidade não aceitar, não vai funcionar. A comunidade, as pessoas precisam participar nesse processo de decisão, é muito importante. E a gente tem feito isso e observa que falta informação, elas carecem de informação, né? E há um item muito importante ainda que é linkar isso, né, com políticas públicas vinculadas à fome e à pobreza, né? Porque cria novos modelos de negócio e está vinculado ao alimento, né? Então, essas novas políticas públicas, elas precisam integrar os setores, não dá para fazer isso sozinho, o setor de saneamento, o setor de água, né? Precisa ter uma integração. Precisamos pensar em incentivos e benefícios para que isso aconteça, mas também a parte de certificações e regulações pode ser um potencial também interessante e certificações pode ser atrativo, né? Campanhas, né? Os programas de educação, de informação são fundamentais e a gente critica muito ainda a nossa base de dados, embora melhorou muito, né? Nossos sistemas de informação na área de saneamento. Se você for vincular para uma ideia mais de recuperação de um saneamento que visa reuso, etc., aí a base é muito simples e ela carece realmente de informações. Desculpa pelo tempo, mas era muita coisa, eu só queria tentar trazer tudo um pouquinho aí. Obrigado, viu, de novo, agradeço e fico à disposição de vocês. Obrigado, Fernando. Essa questão da universalização do saneamento, especificamente no nosso caso, Brasil, é um assunto altamente presente, atual, e eu acho que esse enfoque do Nexo é uma estratégia interessante, porque ela visa maior eficiência, uma eficiência num contexto social, porque trata a questão que você falou de pobreza, de alimentação, e uma questão de eficiência ambiental, porque não adianta trazer soluções que arrumam um lado e poluem do outro. Então, o que eu achei muito interessante é que você traz uma série de tecnologias que já estão aí funcionando, né? E ao final você vai fechando com essa questão da dificuldade aí de gestão, questões políticas e principalmente acho que uma mudança de cultura dos profissionais que estão envolvidos. E aí, de novo, eu volto à universidade, o nosso papel, né, de fortalecer maior integração das áreas. E então ficou muito interessante. Acho que o Nexo, mais uma vez, se mostrando uma ferramenta prática que deve e é possível colocar isso dentro das nossas instituições. E com isso eu passo a palavra. Mais uma vez agradeço, Fernando, e passo agora a palavra para a professora Gabriela. Obrigada, Tadeu. Muitíssimo obrigada, Fernando. Eu preparei também uma fala de fechamento, mas acho que antes de fazê-lo, eu fiquei com uma curiosidade que eu já vou endereçar aqui ao Fernando, aproveitando essa interação que a gente tem. Fernando, o trabalho de vocês tem muita potência, né, na medida em que consegue mobilizar a abordagem do Nexo para pensar nesse saneamento baseado em recursos que vocês colocam, né, que eu acho que é uma releitura muito potente, inclusive, dessa discussão que a gente vem fazendo sobre saneamento ecológico, sobre alternativas de saneamento. Mas a minha pergunta é,
atualmente, considerando o contexto brasileiro, como é que você vê a viabilidade e a potência de práticas que vão endereçar essas alternativas que vocês propõem, né? A minha dúvida é, a gente tem espaço para, de fato, avançar concretamente? O novo marco do saneamento possibilita a gente ter uma luz nesse fim do túnel de que essa situação há de melhorar no Brasil? Não, excelente pergunta, e eu me faço ela acho que diariamente quase, porque eu quero ver isso acontecer, né? Eu começo a fazer pesquisa dentro disso, estou até hoje nisso, me tornei professor, e sou professor visitante, faz pós-doutorado e tudo nisso, porque eu realmente acredito nisso. Ainda mais nessa releitura que foi sendo construída. Eu acho que ela era muito utópica, mas ela foi ficando mais factível, né? Mais próxima de uma realidade, até porque eu acho que foi alimentando diversos conhecimentos sobre isso e vendo qual era o caminho que tinha que tomar. Bom, dentro dessa pergunta, Gabriela, eu acho que a gente pode, isso é uma visão minha, tá? Separar dois mundos. Não que eles estão separados, mas para responder, para pensar didaticamente um pouco nessas questões. Eu vejo uma área rural e eu vejo uma área urbana, né? E aí, dentro dessa área urbana, eu vejo uma área periurbana e tal. Mas por que eu estou separando isso? Porque eu vejo assim, o saneamento convencional, né, das empresas públicas ou privadas, a gente vem estudando também empresas públicas e privadas, não interessa, o modelo de negócio é o mesmo, é jogar rede coletora e tratar os esgotos de forma centralizada e despachar isso, né? Então, esse setor, ele vem trabalhando ali aonde é factível, onde compensa fazer rede coletora. A área periurbana e a área rural, ninguém está muito preocupado, assim, infelizmente, né? Então, nesse modelo, o que eu imagino? A coisa vai caminhar se... Aí eu vou usar a política, o novo marco. O novo marco está lá, um elemento, né, que tem, é de que deve-se fazer o reuso. E a gente tem agora a Agência Nacional de Água e Saneamento editando as novas normas de referência para os reguladores. Então, imagina assim, se o regulador olhar para essas novas normas trouxerem indicadores assim que são realmente assim, reais, que vão fazer acontecer o reuso, e isso vir num contrato entre quem presta o serviço com a prefeitura, então a cada ano você tem que aumentar 1% do seu reuso. Poxa, se a gente sair de zero em 20 anos num contrato para 20%, eu acho que é um salto ali que nós, naquele mapinha que eu mostrei, já vamos ficar azulzinho já, comparando com os outros. Então, eu acho que esse é um caminho ali que eu queria apostar, né? Eu não estou vendo isso ser discutido, isso ser pautado, eu vejo outras discussões, mas eu acho que essa seria a mais prática, porque se você tem um contrato, você tem que aumentar esse reuso, você vai começar a fazer alguma coisa, porque senão você vai perder o seu contrato, vai perder o seu investimento. Agora, no âmbito rural, o que eu tenho visto? Em termos de política, né, nós temos ali, de políticas públicas, eu vejo o Plano Nacional de Saneamento Rural, né, o Programa Nacional de Saneamento Rural, desculpa, né, que foi até o pessoal da UFMG que trabalhou. Lá eles já vêm apontando como soluções tecnológicas essas tecnologias que a gente está colocando aqui. Então, se a FUNASA, né, que participou disso e trabalha nesse setor, e você vê um documento, né, institucional aí do país, onde indica essas soluções como soluções mais reais do que uma fossa, lá a gente chama de fossa seca, né? Basicamente um buraco no chão, que se encontra isso nas áreas rurais, infelizmente, ou água cinza escoando a céu aberto, criança e animal brincando, né? Então, se você usar essas soluções que a gente colocou aqui, que está no livro, né? E que o Programa Nacional de Saneamento Rural traz, eu acho que é um passo. Mas agora precisa que nos contratos, né, de empresas que vão construir esses banheiros, essas coisas, até a própria FUNASA, enfim, seja colocada essas soluções. A gente fez trabalhos aqui com comunidades rurais e dá muito certo. Eles querem fugir da fossa, eles querem um tanque de evapotranspiração, eles escolhem isso porque eles percebem com a informação que é melhor e funciona, né? Eu digo isso que funciona com tranquilidade. Então eu vejo assim dois caminhos, né? Mas vai precisar do Estado apoiar, né? E cobrar isso de quem está realmente implementando, faça dessa forma. Tá? Acho que é mais ou menos isso, né? Dá para resumir. Obrigada, Fernando, que esses caminhos realmente possam ecoar e que a gente tenha novas possibilidades concretas, como você mesmo sinalizou, para alinhar sempre saneamento, né, com garantia do direito à água de qualidade, né, com saúde pública, melhorando os indicadores de saúde, com segurança alimentar, né, numa perspectiva o mais ampla possível, né, quando a gente pensa aqui no contexto brasileiro também de muitas iniquidades socioeconômicas. Então, que fique aí nessa sua palavra como
um norte aqui para a gente pensar também nas potencialidades concretas do Nexo. Eu vou compartilhar então, Tadeu, algumas palavras que eu preparei aqui para esse fechamento do nosso webinar, né? Te agradecendo primeiramente pela parceria, né, fantástica no desenvolvimento ao longo do projeto Glocul, depois na realização desse livro junto com o Fabiano, com o Michele, e agora na condução desses 5 webinários, né, que marcam então essa série. E eu acho que ao longo desses encontros, às quartas-feiras, a gente conseguiu, junto com os nossos convidados e convidadas, discutir uma perspectiva muito crítica, mas também muito concreta, as potencialidades e reconhecer as limitações também da abordagem do Nexo, quando a gente pensa nessas interações, nessas conexões entre sistemas, entre os recursos de água, energia e alimentos, mas sobretudo nas possibilidades de sinergia, né, nessas interações que podem ter resultados e características bastante positivas dentro de uma perspectiva de sustentabilidade, mas também pensar e refletir e evitar os chamados trade-offs, né? Ou seja, aquelas interações que ainda geram resultados inesperados e, em geral, muito negativos, né? Acho que, ao longo desse webinar, a gente conseguiu pensar muito que, mais do que uma racionalidade voltada à redução de compensações, né, entre os setores, a abordagem do Nexo, e as pesquisas apresentadas, elas mostram muito nisso, ela pode e precisa ser adotada nessa perspectiva de buscar garantir um uso mais eficiente, equitativo, mas, sobretudo, mais justo dos recursos, por meio dessas soluções que são mais sustentáveis, mas que tenham efeitos tanto no nível local como no nível global, né? Acho que mais do que avaliar a eficiência de forma transetorial, que é, de fato, a dimensão que ainda predomina nos estudos sobre nexos, a gente entende aqui que essa abordagem ela pode impulsionar essa necessária integração de conhecimentos, de saberes, de práticas, né? Estimular, de fato, uma visão mais holística, mais sistêmica e que privilegie uma maior inclusão e maior solidariedade com os recursos naturais, com a biodiversidade, né? Eu acho que é dentro dessa visão que o Nexo ele pode ser uma ferramenta bastante importante, né, do ponto de vista educacional, político, priorizando questões de justiça social, de justiça ambiental, né, numa perspectiva mais crítica sobre sustentabilidade. Então, eu acho que tem aqui um chamamento, né, bastante urgente, um espaço ainda muito potente a ser explorado nos estudos que se ancoram na abordagem do Nexo, para fazer frente a esse modelo de desenvolvimento hegemônico, vigente, que extingue espécies, que gera pobreza e desigualdade, que é politicamente injusto, porque tem dificultado bastante o acesso a recursos e a garantia de direitos humanos para uma parcela significativa da população, e que é eticamente bastante censurável, porque não respeita outras formas de vida não humanas, né? Ou, para usar um melhor termo, as formas de vida mais que humanas, né? No âmbito do nosso projeto Glocul, né, financiado pela FAPESP, no consórcio com o Belmont Forum, uma das primeiras perguntas que a gente levantou no nosso grupo de pesquisa foi como é que as pesquisas brasileiras endereçavam a abordagem do nexo água, energia e alimentos, né? Então, naquela primeira revisão sistematizada da literatura, né, liderada inclusive pelo pesquisador Michele Dalla Fontana, que a gente conseguiu publicar depois na revista Environmental Science and Policy, a gente identificava que a maior parte dos estudos ainda focava em questões de eficiência, de otimização, de modelagem, de inovação tecnológica, particularmente em 2 temas que são considerados muito estratégicos no contexto brasileiro, né? Energia hidrelétrica e biocombustíveis, né? E a gente sinalizava também naquela nossa leitura, na nossa análise, que os efeitos dos processos dessa urbanização acelerada, que é uma característica muito marcante das grandes cidades e regiões metropolitanas do Brasil, sobre esses 3 elementos, ainda eram enfoques muito tangenciais das pesquisas conduzidas. Acho que uma outra demanda que a gente sinalizava na nossa análise, né, que a gente conseguiu identificar naquele momento, era sobre as contribuições práticas da abordagem do Nexo para o enfrentamento de questões diretamente associadas à pobreza e às iniquidades sociais, né? Novamente, um problema enorme no contexto brasileiro. Com as apresentações e as discussões que a gente fez, né, ao longo desses 5 webinários, acho que ficou muito claro que, particularmente no Brasil, quando a gente pensa no Nexo água, energia e alimento, a gente tem, entre os vários desafios, 3 grandes desafios que se colocam com muita urgência nas agendas de pesquisa e nas decisões políticas, né? O primeiro, que vai muito ao encontro da apresentação do Fernando,
é o direito à água e ao saneamento básico, né? Tendo em vista as recentes e recorrentes crises hídricas que assolam diferentes territórios do país, nessa combinação bastante perversa de inadequações de governança da água, de efeitos negativos do desmatamento, de perda de biodiversidade, de mudanças do uso do solo, dos impactos dos extremos climáticos, né? Eu lembro que no Brasil, segundo dados, né, do Instituto Trata Brasil e do próprio Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, de 2020, quase 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água tratada e quase 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto. E como bem colocou o Fernando, esses dados podem ainda estar longe, na verdade, de expressarem a realidade, sobretudo porque captam muito pouco essa realidade do Brasil mais rural, né? Um outro desafio enorme que a gente tem é como garantir o acesso à energia, em particular uma energia limpa e mais barata, né? Eu lembro que, como coloca a plataforma Adapta Brasil, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o setor estratégico de segurança energética no país precisa, sim, não só considerar essa necessária diversificação da matriz energética, mas como também promover uma transição para uma economia de baixo carbono, como melhorar a capacidade do sistema de lidar com intercorrências, como considerar a demanda energética, né, a partir das características das famílias brasileiras. Então, a gente está falando de características muito diversas em termos de poder aquisitivo, de localização geográfica, de consumo de serviços energéticos, né, sobretudo quando a gente considera as iniquidades e as imensas desigualdades socioeconômicas. E, por fim, a urgente garantia de segurança alimentar, né, sobretudo neste momento em que o Brasil voltou a estar presente, infelizmente, com muita força, no mapa da fome da Organização das Nações Unidas, né? A gente lembra que quando a pandemia de Covid-19 eclodiu no país, né, sobretudo a partir de fevereiro, março de 2020, já havia ali um espaço fragilizado e bastante enfraquecido no Brasil em termos de políticas de proteção social, o que justifica, né, em parte, esse cenário atual da fome. Somado a isso, a gente tem um aumento do valor dos alimentos, impulsionado agora pela guerra Rússia e Ucrânia, inflação, né? Desemprego, que tem afetado itens da cesta básica, né, novamente atingindo com muito mais força os mais vulneráveis. E aqui eu retomo, né, infelizmente eu preciso destacar a importância desse segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid no Brasil, produzido pela Rede Pensana, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, que foi divulgado agora no mês de junho, que revela situações extremamente preocupantes, né? A gente está falando, em termos populacionais, de mais de 125 milhões de brasileiros, né, de residentes em domicílios com insegurança alimentar e mais de 33 milhões de pessoas em situação de fome. Então, essa desigualdade de acesso aos alimentos, ela se manifesta com muita força, né, com o Brasil como um todo, mas também nos domicílios rurais, né? Olha só, mais de 18% desses domicílios enfrentam a fome em seu cotidiano. E o relatório, ele mostra muito essa coexistência entre insegurança alimentar e insegurança hídrica num contingente expressivo da população brasileira, ou seja, 42% das famílias em situação de insegurança hídrica também estão sujeitas à fome. Então, eu acho que ao longo dessas séries de webinários, a gente conseguiu aí reunir, né, pesquisadoras que mostraram a potência dos seus estudos, né, a potência dessa abordagem do Nexo para processos de tomada de decisão, para ações concretas, né, e mais do que isso, né, eu acho que mais do que essa preocupação em apresentar publicamente os nossos estudos, de sinalizar a relevância das nossas parcerias nacionais, internacionais, do envolvimento dessa diversidade de pesquisadores em diferentes momentos também da carreira, a riqueza dos estudos apresentados evidencia a importância dos investimentos públicos na ciência e o papel crucial que as universidades, os institutos de pesquisa têm, não só para a gente compreender os problemas atuais, pensar e propor soluções concretas para o enfrentamento dessas crises que marcam esse momento que a gente vive, mas, em particular, para a gente avançar de forma crítica e ativa na promoção da sustentabilidade. Então, como organizadora do livro, eu me sinto, assim, muito feliz e muito honrada, né, de ter dado visibilidade a esses estudos fantásticos e de ter dado voz, né, a esses pesquisadores e essas pesquisadoras que puderam vir aqui compartilhar publicamente os seus estudos. Então, agradeço muitíssimo, né,
a eles, a você, Tadeu, Michele, Fabiano, pela parceria, a FAPESP, que nos propiciou esse encontro, né, de formação desse grupo com o qual a gente se identificou tanto e pôde trabalhar ao longo desses mais de 3 anos, ao Grupo Internacional também, que nos deu total apoio, e aqui, principalmente, né, ao IEA, que nos deu total suporte para a realização dessa série aqui. Eu devolvo para você, então, Tadeu, agradecendo muitíssimo de novo essa nossa colaboração aqui. Fala maravilhosa, Gabriela, de resgate dessa riqueza toda que foram esses 5 webinários, todo o material e toda a experiência também aí da organização do livro. Eu acho que, antes de mais nada, a gente está tratando com 3 pilares que, de certa forma, têm sido tratados numa forma muito conflituosa, né? E eu acho que o Nexo busca reverter, mostrando que há sinergia e possibilidades de ganho quando os 3 trabalham de forma integrada. Acho que aí está um desafio fundamental das nossas instituições no contexto das universidades, mas que devem sair de dentro da universidade para dialogar. Então, esses projetos mostram que há potencial e necessidade de diálogo muito forte com as instituições para que isso vire realidade nos diversos espaços do nosso Brasil. Eu também agradeço demais essa oportunidade a todos os parceiros e vamos seguindo, que nós temos mais projetos dentro dessa perspectiva. E obrigado mais uma vez, acho que podemos concluir e incentivar a todos que o livro está disponível e projetos estão vindo, chamadas estão vindo, e eu acho que a gente deve avançar nesse sentido. Um grande abraço, vamos fechando. Fernando, grande abraço. Obrigado. Obrigadão. Foi um prazer estar com vocês e, por favor, continue, tá? Ansioso pelos próximos projetos de vocês aí. Valeu, Tadeu, valeu, Fernando. Obrigada ao público que nos acompanha aqui.